Exemplos de atividade prática, aqui a gente tem resolução de problema. O professor ele pode usar a sua criatividade aí para tentar fazer, ele vai tentar utilizar as suas atividades a sua criatividade para elaborar problemas envolvendo a situação real daquela turma. Ele vai poder criar jogos também voltados para a realidade daqueles alunos. E os projetos culturais também, eles são bastante importantes e promovem o aprendizado significativo e contextualizado. Projetos culturais, ele é importante para que o aluno, além de trabalhar a matemática dentro da sala de aula, ele vai conseguir enxergar essa matemática aplicada em projetos culturais, principalmente quando o professor estiver relacionando a cultura local, integrando junto com a matemática dentro da sala de aula ou até mesmo fora dela, dependendo do planejamento do professor. Temos aqui tecnologias digitais no ensino, inovações e metodologia para a matemática. O uso de tecnologias, ensino por projeto e exemplos práticos. O uso de tecnologias quando possível. Nós sabemos que a realidade das escolas indígenas, às vezes, não temos internet para todos, mas quando possível, o professor pode muito bem integrar integrar tecnologias ao seu planejamento. Isso vai trazer um aprendizado mais interativo, os alunos vão ter um aprendizado mais significativo. Então, mas tudo isso, o professor tem que usar a tecnologia com responsabilidade, tem que ser planejado para que tenha um bom êxito aí no seu processo de ensino-aprendizagem. O ensino por projeto. A metodologia de ensino por projeto permite que os alunos apliquem suas habilidades matemáticas em contextos reais, incentivando a colaboração e a resolução de problemas de forma criativa. Nesse sentido, o ensino por projeto, onde o professor vai conduzir seus alunos aí a elaborar projeto, principalmente para resolver alguma problemática dentro das suas comunidades. Ele pode muito bem pegar algum desses projetos para tentar resolver, tentar sanar alguma problemática voltada para a realidade no contexto dessas comunidades que ele vai estar trabalhando. Exemplos práticos. Os exemplos práticos nesse caso aqui, os projetos como construção de maquetes ou jogos matemáticos relacionados à cultura indígena ajudam a contextualizar a matemática, tomando o aprendizado mais significativo e envolvente para os estudantes. Ou seja, a matemática, ela só aplicada dentro da sala de aula, ela não tem assim uma eficácia tão boa. Já trazendo isso para a prática, o aluno ele vai conseguir visualizar ali o que ele aprendeu dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, ele vai conseguir praticar. Isso vai tornar o aprendizado matemático mais significativo para o aluno. Aqui temos projetos indígenas. Eu tenho 3 exemplos de projetos indígenas que vocês podem utilizar aí para estar trabalhando com os alunos de vocês. São 3 exemplos, mas vocês também podem criar projetos a maneira que vocês queiram, trabalhando dentro da realidade e das escolas que vocês trabalham aí. Voltando com a floresta, números e quantidades na natureza. Nesse caso aqui, contando com a floresta, vai ser o tema desse projeto e os alunos vão ter que desenvolver isso aqui, desenvolver o pensamento lógico, a contagem com objetos do cotidiano indígena, relacionar a matemática com as práticas culturais e ambientais do território. Outro exemplo, geometria nas malocas e cestarias. Identificação de triângulo, onde o aluno vai precisar desenvolver. Ele vai precisar entender ali o que é um triângulo, círculo, retângulo e simetria. Ou seja, através de um projeto ele vai entender um pouco sobre as formas geométricas. Observação de imagem ou objetos reais de trançado, cestarias e malocas, construção de maquetes simples e de malocas com palitos e palhas. Então, observe que aqui a gente também tem mais um exemplo. O outro exemplo ali é o tempo das colheitas.
medidas e ciclos da natureza. Esse é o tema, o posto tema é para um projeto, e a gente tem ali alguns objetivos que o aluno teria que desenvolver. Compreender diferentes formas de medir o tempo, relacionar os ciclos naturais às atividades do cotidiano e desenvolver a noção de duração, sequência e periodicidade. Nesse sentido aqui, gente, olha só, o que esses projetos ele vai fazer com que a sua aula seja mais diferenciada. Vocês vão conseguir usar projetos do dia a dia, do cotidiano dos seus alunos e implementar a matemática ali. Eles vão aprender como que a matemática está inserida dentro de um contexto social deles. E através desse projeto, os alunos vão começar a despertar isso, entender melhor onde a matemática está inserida. Aqui a gente vai falar um pouco sobre avaliação em educação matemática. Nesse sentido, a gente vai comentar um pouco sobre esses três tipos de avaliação. E aqui a gente tem a formativa, né, que é essencial para monitorar o progresso dos alunos, permitindo ajuste nas abordagens pedagógicas. Ela foca no aprendizado contínuo e fornece um feedback valioso. Nessa avaliação é aquela que você vai fazer constantemente, cotidiana com seus alunos. Aí vocês vão pensar sempre em maneira diferente, atividades. Vocês podem estar trabalhando com ele dentro da sala de aula ou até mesmo fora da sala de aula. Então, nesse caso aqui é onde o professor ele avalia o seu aluno de uma forma contínua e é onde ele consegue ter um retorno. Então, nesse sentido aqui, você consegue verificar se o seu aluno está tendo um bom aprendizado e se a sua metodologia também está dando certo, se não precisa ser modificada nada. Então, é nessa avaliação formativa que a gente consegue enxergar essas situações. A avaliação contextualizada é essencial para que o aluno, principalmente em matemática, hoje a gente está habituado a ver algumas avaliações sem contexto, simplesmente números, contas e mais contas. Então, o professor ele tem que começar a contextualizar essas avaliações. E isso a gente vai ter aí uma aprendizagem muito mais relevante para os seus alunos. Ele vai conseguir enxergar aí, já que a gente está trabalhando desde o início, usar a matemática no sentido social, onde ele consegue enxergar a matemática dentro de um contexto social dele. E a gente não poderia fazer diferente quando chegasse na hora da avaliação. A avaliação também teria que estar inserida dentro desse contexto social do aluno. Ferramenta e estratégia. Aqui a gente tem dois exemplos aí. O portfólio e rúbricas oferecem estruturas claras para avaliação eficaz. Elas ajudam a mensurar habilidades matemáticas e promovem reflexão crítica sobre o aprendizado. Então, ferramentas, gente, vocês precisam buscar ferramentas diferenciadas para implementar dentro do planejamento de vocês. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas modificações, fazer algumas alterações e sempre estar pesquisando e inovando para que vocês consigam ter um melhor êxito aí com seus alunos. Avaliação eficaz, então olha só, o que a gente teria como uma avaliação eficaz? Ó? Uma avaliação contínua, constante, onde você vai conseguir conseguir verificar se o seu aluno está realmente aprendendo ou não e ao mesmo tempo fazer intervenções para que aquele aluno consiga melhorar ali o seu aprendizado. Avaliação contextualizada, onde vai ser mais relevante, onde o aluno vai estar, a avaliação dele vai estar inserida dentro da sua cultura. E ferramenta diversificada, onde o professor sempre vai estar procurando ferramentas novas para avaliar seus alunos, pesquisando, procurando uma melhor maneira, melhores estratégias, ferramentas diversificadas para que os seus alunos tenham uma avaliação aí com múltiplas formas. E o que a gente entende como uma avaliação eficaz dessa disciplina? Então, olha só, uma avaliação eficaz é aquela que acompanha o processo de aprendizagem, respeita os saberes culturais, promove a reflexão sobre a prática docente e valoriza a pesquisa como parte da formação do educador, indígena ou não indígena.
Essas orientações, gente, elas são todas para a prática docente, vocês sabem disso. E o que é que a gente tem sobre essa nossa disciplina? Uma reflexão que a gente vai fazer sobre essa nossa disciplina que a gente acabou de ministrar. A didática e a etnopesquisa no ensino da matemática oferecem ao professor caminhos para construir uma prática reflexiva, criativa e intercultural. Quando o professor reconhece a cultura como fonte de conhecimento, a matemática deixa de ser algo distante e se torna parte viva da identidade do povo. Ensinar matemática com base na cultura é formar sujeitos críticos, capazes de compreender o mundo e transformá-lo. Ensinar é um ato de amor, de coragem e de respeito à sabedoria de cada povo. Paulo Freire, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato lá no grupo, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Muito obrigado.